Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático, que atinge muito os homens. É uma doença muito comum entre os homens. Vou explicar para você que você tem direito ao BPC, caso você seja de família de baixa renda e nunca tenha contribuído com o INSS. Vou explicar ainda como vai ser esse pedido no INSS, como tem que ser o laudo médico, como vai ser se o seu benefício vai ser concedido e o que fazer se o seu benefício for negado. Fique comigo até o final desse vídeo porque vai ter muita informação de qualidade aqui. E aproveita e já compartilha, porque informação é a solução. Quais doenças dão direito ao BPC? Qualquer doença que traga impedimento de longo prazo, que obstrui a participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Aqui nós não falamos de incapacidade para o trabalho, falamos de obstrução na participação na sociedade. Um exemplo, a criança, a gente não analisa incapacidade laboral, a gente analisa se essa criança tem a obstrução da participação na sociedade ou não. Um cadeirante, ele tem capacidade laboral, ele pode exercer algum tipo de trabalho, mas ele tem obstrução na participação na sociedade. Vários transtornos dão direito ao BPC, dislexia, autismo, TDAH, várias doenças graves também, doenças incuráveis ou aquelas doenças em que o segurado necessita de uma cirurgia para recuperar a capacidade para o trabalho. O outro requisito para saber se tem direito ou não ao BPC é que essa família seja de família de baixa renda. Precisa de advogado para solicitar BPC para a pessoa com deficiência no INSS? Não é obrigatório, é recomendável. Porque você tem que enviar vários formulários, você tem que comprovar a renda, você tem que comprovar a despesa. E o advogado, ele está acompanhando as constantes mudanças, as constantes alterações nos pedidos de BPC, nas portarias, nas instruções normativas do INSS. Então, o advogado especialista em direito previdenciário é a pessoa adequada para lhe auxiliar na solicitação desse benefício junto ao INSS. Por exemplo, você consegue abater da renda do grupo familiar despesas com medicação, leite, consulta, terapia. Só que não basta você enviar os documentos igual você pensa. Ah, mandei os documentos, provei, o INSS não analisou, não reconheceu. Você precisa enviar declaração do secretário de saúde dizendo se você é atendido ou não. Você precisa enviar uma declaração do SUAS dizendo se essa medicação tem ou não disponível no SUS para fornecimento. Você tem que enviar um laudo médico detalhado explicando a necessidade do tratamento proposto. Então, são várias exigências que você tem que preencher, que com o auxílio de um advogado, você pode ter o seu benefício concedido no próprio INSS e não ter que entrar na justiça. Uma outra coisa importante também às vezes você junta um documento, você faz uma declaração ali no processo administrativo que não deveria ter feito. E depois, quando você vai para a justiça, aquele documento está ali no processo, não tem como o advogado tirar. Então, é muito importante o auxílio do advogado nesse pedido, especificamente do advogado especialista em direito previdenciário. Os documentos necessários para você solicitar BPC LOAS por deficiência são CPF, identidade, comprovante de residência, carteira de trabalho, certidão de nascimento, certidão de casamento. Esses documentos devem ser de todas as pessoas do seu grupo familiar. Caso na sua família tenha alguém que é casado, mas não divorciou, você deve ainda juntar uma declaração de separação de fato. Você tem que juntar também CAD único atualizado, laudo médico. Aqui no canal tem muito vídeo onde eu falo sobre laudo médico, o que é um bom laudo médico, o que é um laudo médico bem feito. Você deve enviar o formulário de renda, o formulário de composição do grupo familiar e todas as declarações do SUAS, do secretário de saúde, do médico, caso você queira abater despesa da renda per capita do seu grupo familiar. O CAD único, ele é um documento fundamental para a solicitação do seu pedido. O CAD único, ele precisa ser feito da maneira correta. Ele precisa trazer com riqueza de detalhes todos os componentes do seu grupo familiar e a renda de todas as pessoas do grupo familiar. CAD único mal feito, CAD único preenchido de maneira incorreta é uma das maiores razões que fazem a cessação do BPC LOAS. Vou dar um exemplo e o indeferimento também. Uma segurada, ela tinha um filho que recebia, uma pessoa tinha um filho que recebia o BPC e o outro filho, quando completou 18 anos, foi embora de casa e o filho continuou no CAD único.
Quando o INSS cruzou os dados, o INSS identificou a renda daquele filho e cortou o benefício dela. Quando ela chegou até o escritório com essa situação, a gente viu que o erro dela foi em não ter atualizado o CAD único quando o filho mudou e foi trabalhar de carteira assinada. E judicialmente a gente comprovou que o filho não morava com ela e conseguiu restabelecer o benefício. Então o CAD único está correto, a composição do grupo familiar de maneira correta. Lá no parágrafo 14 do artigo 20, ele tem lá quem compõe o grupo familiar. Se tem alguém que mora na sua casa, mas que não está descrito no parágrafo 14 do artigo 20, ele não pode estar lá. Então, isso é fundamental para você ter ou não o seu benefício concedido no INSS. O laudo médico para a pessoa com transtorno de estresse pós-traumático solicitar o benefício no INSS, ele tem que trazer não só o nome, não só o CID, não só o diagnóstico, não só o tratamento e a medicação proposta, mas ele tem que trazer com riqueza de detalhes quais as sequelas, quais as limitações esse transtorno trouxe para a vida desse homem. 60% ou dessa mulher, 60% aproximadamente das pessoas já sofreram um trauma, seja por agressão, seja por acidente, seja por presenciar um ato de agressão ou um acidente, seja por morte. Então, na maioria das vezes, essas pessoas ficam com sequelas que obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade. Não tem como eu passar para você uma receita mágica de como tem que ser o seu laudo médico. Você tem que olhar para você. Quais as limitações que o transtorno me trouxe? Quais as sequelas eu fiquei após o transtorno? Qual prejuízo na participação na sociedade eu tive após o transtorno? E quando você for para a perícia médica, você vai falar: doutor, a advogada pediu para que o senhor escreva todas as minhas queixas no meu laudo médico. O laudo médico precisa trazer com riqueza de detalhes todos os impedimentos de longo prazo que eu tenho que obstruem a participação na sociedade. Quando nós falamos de BPC, você não necessariamente tem que ter uma incapacidade para o trabalho. Você tem que ter um impedimento de longo prazo que obstrui a sua participação na sociedade de igualdade com as demais pessoas. Aliado ao laudo do psiquiatra, é muito importante que você leve um laudo do psicólogo também. O laudo do psicólogo, ele já traz naturalmente, com riqueza de detalhes, todas essas limitações, todas essas dificuldades, todas as sequelas que ficaram após o trauma que você teve. E isso vai ser fundamental para a concessão ou não do seu benefício. Sem laudo bom, a gente nem vai para a perícia. Eu quero que você, meu seguidor, aprenda a olhar para o seu laudo e diga: esse laudo tem o meu nome, o meu CID, o tratamento que eu estou fazendo, a medicação que eu estou tomando, e ele tem o que eu sinto no dia a dia. Ele tem os meus prejuízos no dia a dia. Vocês precisam aprender isso, tá? Então é muito importante que você compartilhe esse vídeo para a gente ajudar outras pessoas, porque uma das maiores causas de indeferimento no INSS hoje é laudo médico que não atende o que o perito médico exige, né? Nós temos a ineficiência dos peritos, nós temos a análise mal feita dos pedidos, nós temos os laudos médicos, né? A pessoa vai para a perícia com a documentação que não está favorável, nós temos o não cumprimento de exigência. Aí entra a importância de ter um advogado especialista para lhe orientar, para deixar com que não falte nada, para que o seu benefício seja concedido no INSS mesmo. Pedir esse benefício no INSS, juntou essa documentação toda. A parte principal, gente, é organizar esses documentos, é montar esses documentos, é fazer com que os documentos estejam corretos. Organizou a documentação toda, você vai enviar pelo aplicativo do INSS. E é muito importante que você acompanhe o pedido. Por quê? Porque se o INSS fizer alguma exigência e você não ver, não cumprir, você vai perder todo aquele tempo que você ficou esperando. Aí entra mais uma vez a necessidade de você ter um advogado especialista para lhe acompanhar, para fazer esse acompanhamento, para cuidar de tudo e cuidar para que você não perca prazo no seu processo. Porque o que o INSS mais quer? Que você perca prazo, que você perca perícia, que você leve documentação incompleta. Você acompanhou tudo e o benefício foi concedido, maravilha! Como que você vai receber? O que eu vou fazer a partir de agora que o meu benefício foi concedido? Seu benefício foi concedido, você vai
aguardar que em 20 dias aproximadamente vai ter lá disponível em extrato de pagamento a data que o seu pagamento vai estar liberado no INSS. Nessa folha vai ter a data que você vai receber, qual agência bancária e qual valor. Você vai pegar essa folha, vai até a agência bancária, vai receber. No mês seguinte já vai ser enviado para você um cartão para saque. Com esse cartão para saque, você vai conseguir sacar o seu benefício de qualquer agência bancária, de qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, seu benefício você recebe no Itaú. Com esse cartão, de qualquer agência do Itaú do Brasil, você consegue receber. Você não é obrigado a ter uma conta corrente para receber o benefício. Agora, se o INSS negou o seu pedido, você tem que buscar um advogado. Se ainda não buscou, se você ainda não teve um advogado para lhe acompanhar lá no processo administrativo, você vai buscar um advogado especialista em direito previdenciário. Doutora, mas como que eu vou saber se esse advogado realmente é especialista em direito previdenciário? Primeira coisa, você vai hoje qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente analisa as redes sociais da pessoa. Primeira coisa, você vai analisar as redes sociais. Esse advogado, ele escreve artigos, ele se posiciona, ele está produzindo conteúdo, está se posicionando, então já é indício de que ele é um advogado especialista. Você vai colocar no Google a OAB do seu advogado. Pesquisa no Google a OAB daquele advogado. Vai aparecer quantos processos aquele advogado tem em andamento. E vai aparecer quais são os principais réus que aquele advogado processa, né? As ações contra aquele advogado entram. Então pesquisou lá, Elisângela Coelho, OAB RJ 199064. Vai aparecer quantos processos eu tenho e vai aparecer quem são os principais réus. Por exemplo, se você pesquisar o meu no Google, OAB 199064, vai aparecer que os maiores réus são INSS. Vou dar um exemplo. Um exemplo, tá, gente? Vai aparecer 5.000 processos em andamento. 4.000 processos são contra o INSS. Então, isso significa que eu atuo em causas contra o INSS com frequência. Então, são indícios de que esse advogado realmente é especialista, de que esse advogado realmente estuda direito previdenciário, de que é um advogado realmente atuante em ações previdenciárias. Porque hoje o que nós mais temos? Advogados que se dizem previdenciaristas, que não têm conhecimento da matéria, que não têm experiência, e aí o seu direito está em risco, né? Colocar nas mãos de um advogado que não está capacitado para resolver o seu caso. Chegamos então ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, corre, se inscreva. Todos os dias estamos postando conteúdo, tem muito conteúdo legal aqui no canal. Todos os dias temos vídeo, tá? Se inscreva, ative as notificações. Se ficou com qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Tá? Deixe nos comentários que nós vamos responder para vocês com o maior prazer. E é o que eu digo, informação é a solução e só com informação nós vamos combater as injustiças cometidas pelo INSS. Tchauzinho, até o próximo vídeo.